Bom dia, Aline. Bom dia, Rê. Bom dia. Bom dia, eu vi que a Bia está aí. Bom dia, Bia, Aline, Cacilda, bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia, gente. Deixa eu sentar aqui, põe óculos, Valéria. Bom dia, Valéria. Tudo bem? Cassinha. Cassinha. Bom dia, Cassinha. Saudades, viu? É verdade, né? Oi, Bia. Eu não vi a Bia. Oi, Bia. Tudo bom? Friozinho aí também? Ontem eu falei com a Bia por vídeo, ela estava até de gorrinho. Fizeram o chai? Ou outro chazinho qualquer? A gente que tem gratidão por vocês estarem acompanhando a gente aqui. Isso tudo só está acontecendo porque tem vocês, porque se não tivesse. A gente estava dormindo até agora. Tá de novo de gorrinho, Bia. É isso aí. Protege aí. Ficava tá mais frio do que aqui. Aí eu brinquei a semana passada que o frio não ia chegar aqui, né? Nossa, nem fala. Então vamos lá, né? Começar, tá início, Rê? Vamos lá. O sol vai chegando e a gente vai Bom, então todo o início, né, de encontro, assim como a prática de yoga, né, a gente faz uma chegada aqui, né, para a gente chegar, para a gente se conectar nesse momento, tá bom? Então, novamente, eu vou pedir para que vocês se alinhem, né, seja onde você estiver, na tua cama, né, no sofá. sofá, na cadeira, e a gente vai manter a coluna alinhada e nós vamos fechar os nossos olhos, tá bom? Olhos. Inspira profundamente. Pode soltar o ar pela boca. E respira livremente. Tranquilizando o seu coração, assim como os seus pensamentos. Assim a gente vai deixando o coração e mente abertos para o conhecimento. E as mãos unidas à frente do coração. Namastê. Muito bem. Então vamos lá. Muito bem. Bom dia a todos. Vamos para o nosso terceiro Namaskar. Ok? Bom, vamos lá então. Antes da gente começar o de hoje, só dar uma recapitulada, só para vocês entenderem até um pouquinho como que está sendo a nossa linha de raciocínio, né?
Um acaba ligando no outro, mas também não tem problema. Quem não assistiu o outro, é possível entender o que a gente está fazendo, né? Então, a gente começou falando da importância do processo de olhar para nós, olhar o que tem dentro de nós, olhar os nossos sentimentos. Depois a gente falou especificamente de um sentimento que a gente fez a enquete com vocês e a gente percebeu que o sentimento que estava mais latente no momento era o medo. Então a gente falou um pouquinho da questão do medo. E aí hoje a gente vai falar sobre a empatia, né? Então era importante a gente fazer todo esse processo de olhar para dentro, porque só é possível ter a empatia se a gente tem esse processo, tá? Então, essa está sendo a nossa linha de raciocínio. Vamos lá, então. Como que a gente fala de empatia nos dias de hoje, né? É uma palavra que é muito falada, só que será que realmente ela acontece, né? Da forma como deveria acontecer? Ou será que está sendo mais uma palavra solta por ser bonita e usada de uma forma meio equivocada? Né? Porque a gente vê assim muita intolerância, a gente vê muita discussão, e às vezes até o que é mais engraçado, as pessoas tentando falar de empatia discutindo, né? O que se torna algo mais equivocado ainda, né? Mas talvez porque não exista assim um entendimento real do que é empatia. Então hoje a gente vai tentar passar para vocês isso, pelo menos assim a forma como o que a gente entende sobre a empatia, tá? Antes de começar, eu queria falar para vocês o que não é empatia, tá? Então, vamos lá. Simpatia não é empatia. Simpatia é a gente ser agradável com alguém, tá? Então, não tem nada a ver com empatia. Empatia não é tirar a pessoa da dor dela. E aqui, gente, eu até assim, eu costumo falar muito disso, porque o que acontece? A pior coisa que existe é quando você está vivendo uma dor e alguém vem te falar uma palavra positiva, a gente sabe que é na intenção de ajudar, mas vem te falar uma palavra positiva para tentar te tirar da sua dor. Isso não é gostoso para quem está vivendo a dor. Tá? Então, assim, de repente você está sofrendo com alguma coisa e alguém vai falar, mas não fica assim, olha o outro lado da tua vida. Tá? Naquele momento, a pessoa não quer olhar, ela está na dor dela. E isso é extremamente importante a gente ter em mente. Porque o que acontece? Muitos casos de suicídio é porque a pessoa ela não consegue ver uma solução para a dor dela. E aí, se você chega para uma pessoa dessa e fica tentando mostrar o lado bom da vida dela, a gente só vai piorar a situação dela. A gente só vai afundar mais ainda ela. Tá? Porque daí como que ela vai enxergar? Nossa, a minha vida é tão boa quanto a outra pessoa está falando e eu não consigo ver tudo isso? Realmente eu não tenho solução. Tá? Então, é extremamente importante a gente entender isso. Aí vai entrar o processo de empatia que a gente está querendo mostrar para vocês o que é. Tá? Porque a gente tirar a pessoa da dor dela nunca vai ajudar. Tá? E também, empatia não é ter dó. Se a gente tem dó, a gente não consegue chegar na empatia. Tá? Dó é uma coisa até meio assim, até meio triste da gente ter, né? A gente não pode ter dó.
tá? Então, empatia é outra coisa. Então, é isso que a gente vai fazer esse entendimento. Então, o que que é essa tal da empatia, né? Se não é a simpatia, se não é tirar a pessoa da dor dela, se não é ter dó, o que que é, então? Tá? Pode ir, mãe. Uma fala, um fala do outro ouvir, logicamente precisamos de duas pessoas, né? Então, o que que a gente faz? Que a gente possa começar a pensar o como para ter empatia. Você se colocar à disposição do outro. Isso é muito importante. Relação emocional e afetiva. E muitas vezes você não vai ter que falar, mas você vai ter que ouvir. Então, muitas coisas mudam para muitas pessoas quando essa pessoa encontra alguém que ela possa falar e o outro possa ouvir, e as coisas na frente passam a ser de uma maneira diferente, porque apenas alguém conseguiu ouvi-la. Sem julgamento, sem crítica, sem nada, apenas ouvir. Então, isso é muito importante para que você pratique essa empatia. É como a Rê falou, é diferente de simpatia. Então, aprender, saber ouvir é um dom. Isso que a gente tem que pensar. Às vezes, não sei, posso estar errada. Você me corrige. Às vezes, silêncio e um abraço é uma forma de empatia, não é? Sim, com certeza. Você ter sempre palavras, né, para dizer, mas acolher aquela pessoa naquela situação, e o silêncio basta. E às vezes é isso que ela precisa, só do abraço. Não necessariamente ela precisa que você dê a solução para ela, né? Porque aí é uma coisa muito interessante o que acontece. Quando a gente tem alguém para escutar a nossa dor, como que funciona o processo? Quando a gente consegue perceber que aquela pessoa está entendendo a gente, né? A gente consegue sentir que você está tendo assim uma comunicação com aquela pessoa, uma comunicação real, né? Que aquela pessoa está ali inteira para te escutar. Quando a gente começa a falar, a pessoa ela está servindo ali como um espelho para a gente, tá? Porque é esse processo da gente falar o que a gente está sentindo, na verdade, faz com que a gente perceba o que a gente está sentindo. Então, não necessariamente a pessoa precisa te falar algo. Você mesmo, quando você encontra uma pessoa que está sendo empática de verdade com você, você mesmo faz o seu processo, o seu entendimento. E muitas vezes, partindo disso, a gente consegue ter uma liberação até de uma emoção que a gente não estava percebendo. Né? Então, quantas vezes, de repente, alguém vem falar com você e o fato dela começar a falar dá vontade dela chorar. E ela chora. Né? E chora algo que, de repente, ela não estava conseguindo chorar. Tá? Então, ela teve ali uma liberação. É porque teve uma comunicação que a gente fala de comunicação efetiva. Tá? Como o próprio nome diz, é uma comunicação que funcionou. Tá? Não é uma comunicação assim, solta, Palavras, né, Rê? palavras jogadas. Tá? Isso é a comunicação efetiva. E se a gente for parar para pensar, esse é o processo terapêutico. Né? Para quem faz terapia com psicólogo e tudo mais, sabe que é esse mecanismo que acontece. Se você consegue sentir que aquela pessoa está ali te acolhendo só do fato de estar te ouvindo, você consegue liberar muitas coisas dentro de você. Tá?
Então, é assim, se a gente começa até a fazer uma análise geral, a gente começa a ver que muitas vezes a gente está longe dessa empatia, né? E principalmente nessas coisas de rede social, Uhum. que acaba sendo, principalmente nessa quarentena, está sendo mais o nosso meio de comunicação e tudo mais, mas assim, ainda assim, sendo por rede social, é possível ter empatia, né? E muitas vezes a gente não vê que é isso que acontece, tá? Aí eu acho que entra uma coisa muito legal, assim, da gente falar. Porque o que que acontece? Existe dentro do ser humano uma necessidade de falar e acolher uma pessoa que está passando por uma dor. Isso é do ser humano, tá? Só que aí a gente precisa entender uma coisa. A gente fala que tem assim as qualidades da fala. E isso é extremamente importante a gente perceber dentro desse processo de empatia. Porque se a gente não fizer essa análise, muitas vezes a gente acaba falando besteira, tá? Ou falando algo que não vai poder estar ajudando a pessoa, tá? Então vamos lá, a gente vai falar então um pouquinho dessas qualidades da fala. É como se assim, ó, para vocês entenderem, antes de eu falar alguma coisa para alguém, é como se eu tivesse que fazer essas perguntas dentro de mim, tá? Se tudo que eu responder tiver indo para um caminho positivo, para um caminho legal, aí eu falo. Se não, se alguma dessas perguntas tiver uma resposta não, não é, então é melhor não falar, tá? Que aí entra uma coisa muito legal, que fala assim, que são os exercícios da fala, que é muito utilizado no meio do yoga, né? Quem é praticante de yoga sabe que alguns momentos é melhor você engolir aquilo que você ia falar do que você falar, tá? Até tem as pessoas que fazem voto de silêncio, Uhum. né? Então, de repente, a pessoa que fala demais e fala sem pensar, ela precisa fazer o voto de silêncio, É o porque que ela vai começar a refletir. Pode falar. eu costumo falar também nas aulas. Cuidado com o que você fala, porque uma vez que você falou, você não volta a palavra lá para dentro da sua boca. Uma vez que você falou, essa palavra saiu e vai ficar. Por isso, Exato. Não tem volta, né? o que você vai falar. Porque você pode depois se arrepender muito, ou então você pode estar magoando muito a pessoa que está te ouvindo. Então, pensa para falar. Respira, relaxa, usa o yoga para falar. Tá? Exatamente. E aí acho que uma coisa interessante da gente falar, eu não sei se quem assistiu a live anterior, a gente falou um pouco das necessidades do ser humano, que todos os seres humanos eles têm as mesmas necessidades, só que varia de situação para situação, né? Então, assim, quando a gente consegue entender essas necessidades, a gente também começa a entender que o outro também tem essas necessidades, tá? Então você começa realmente a pensar um pouco mais. E aí eu acho que essas três perguntas, elas entram bem para fechar isso, né? Desse pensar antes de falar, tá? Então vamos lá. Quais são essas qualidades? A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é se existe algo de útil no que eu vou dizer para a pessoa, tá? A segunda é se é possível eu falar o que eu quero falar de uma forma agradável, sem julgamento, sem crítica, sem ofensa.
É possível? Se não for, é melhor não falar. Tá? E o terceiro ponto, se aquilo que eu estou dizendo é realmente verdadeiro. E talvez aí eu acho que entra o mais difícil, né? Porque às vezes é difícil a gente falar a verdade para alguém, né? Mas a gente só vai conseguir ajudar de fato essa pessoa se a gente conseguir falar a verdade para ela, tá? Não é verdadeiro o que eu estou dizendo? Ou eu estou só querendo ser superficial, simpático, né? Muitas vezes a gente fala as coisas por simpatia, mas a simpatia, ela não tem nada a ver com o processo de crescimento de uma outra pessoa, tá? A empatia, sim. A simpatia, não. Tá? Então, são essas três perguntas. Tem algo de útil no que eu vou dizer? É possível eu falar isso de uma maneira agradável? E se é verdadeiro o que eu estou dizendo? Tá? Pode passar para os passos? Pode? A gente tem aqui 10 passos para você praticar a empatia, que farão bem para você e para o outro. Eu vou falando cada um deles e a Renata e a Gabriela vão fazendo essa explicação aí para a gente, tá ok? Então vamos lá. Primeiro passo. O que é verdade para você não necessariamente é para o outro. É exatamente aquilo que eu falei das necessidades, né? Cada um tem uma necessidade diante de uma situação. A minha necessidade diante de uma situação não necessariamente é igual à do outro, né? Então, isso é muito importante eu entender. E, ao mesmo tempo, é assim, nesse processo de empatia, não necessariamente eu preciso concordar com aquilo que a pessoa está dizendo ou querendo fazer da vida dela, mas eu tenho que entender. Aí entra o não julgar. Tá? Vou conseguir acolher essa pessoa se eu não julgar ela. Então, entender não significa que você concorde. Sim. Que você entende a posição dela naquele momento. Né? Exato. Pode não ser o que eu penso. Pode não ser o que eu faria. Desculpa, Gati. Não, e a gente não precisa falar para o outro, eu não concordo. Aí você já também não está trabalhando a empatia. Não é o momento de falar. É o momento de ouvir. Né? Você pode até falar, olha, eu penso um pouco diferente de você, mas eu consigo entender o que você está sentindo. Tá? Porque às vezes eu, no seu lugar, eu faria diferente, mas eu consigo entender por que você está fazendo desse jeito. Tá? Isso, aí eu entro no processo de empatia. Tá? O segundo passo também é mais ou menos isso, porque você precisa ter em mente a realidade e os valores da pessoa, que não são iguais aos seus. É exatamente isso, né? Acho que junta com o outro, né? Entra nessas questões das necessidades. Diante de uma situação, eu posso, por exemplo, até eu não sei se eu cheguei a dar esse exemplo em alguma das outras vezes, mas às vezes, diante de uma situação, o que pode ser uma ofensa para mim, para o outro pode ser engraçado. Né? E aí isso é de pessoa para pessoa, porque cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua bagagem, né? Então não tem como a gente julgar. Ah, mas por que para você é engraçado? Porque é,
né? Um exemplo que eu acho muito, que fica muito claro para a gente de se dar, por exemplo, falando em necessidades. Necessidades fisiológicas todo mundo tem, né? Então, se de repente eu chegar aqui para vocês e falar, ó, me dá licença um pouquinho que eu preciso ir ao banheiro, todo mundo vai entender. Porque todo mundo tem essa necessidade, tá? Não é algo que alguém vai julgar, É. né? Todo mundo sabe o que é isso. Pode ser que outra pessoa não faria isso. Pois Não, é. não falaria isso, mas é possível entender, Uhum. tá? Outro passo para a gente seguir aqui adiante é que você deve se cuidar antes de cuidar de alguém. Se você não está bem, você não vai poder ajudar ninguém. E é isso que eu falei lá no começo, né? Esse processo que a gente vem tentando montar essas lives, né? Então, primeiro, o olhar para a gente. Por que que isso é importante? Porque se eu consigo entender quais são as minhas necessidades diante das situações, aí é possível eu entender a necessidade do outro. Se eu não faço esse processo dentro de mim, é impossível eu conseguir enxergar o outro. Não tem como. Porque eu não vou ter esse entendimento do que é isso. Tá? Por isso é importante. E aí, muitas vezes, né, entra uma questão assim, a pessoa acaba ajudando, talvez não por uma empatia, mas por dó. Uhum. Tá? Aqui também, assim, não tem problema. Tá? Mas não é interessante falar que não é empatia. Tá? Eu posso ajudar porque eu tenho dó, não tem problema nenhum nisso. Mas não é processo de empatia. De repente, na dó, eu não vou estar conseguindo ajudar aquela pessoa a progredir, a crescer. Eu posso até estar ajudando ela de alguma forma. Uhum. Tá? Mas quando eu mergulho dentro de mim, dentro das minhas necessidades, dentro das minhas emoções, aí sim eu consigo enxergar que o outro também tem tudo isso. Lembre-se que cada pessoa é única. Mãe, repete, desculpa, cortou. Lembre-se que cada pessoa é única. É isso que eu acabei de falar. Tá? Cada um tem sua história de vida, cada um tem sua bagagem e volta naquilo. O que é para mim de repente é engraçado, para o outro pode ser uma ofensa, porque de repente ele já viveu algum trauma em relação a aquilo. Uhum. Né? Então é único para cada um, não tem, é um processo que não tem como a gente generalizar. Não existe assim uma receita de bolo que a gente fala, faz isso que funciona, Uhum. tá? Pratique a escrita ativa. A escrita ativa, pratique a escrita ativa, tá? Eu acho que aí entra essa coisa de entender o outro, Uhum. né? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que eu acho que... A gente fala aqui escrita, mas na verdade é um termo mais, né, que encaixou bem aqui nessa frase. Mas na verdade é você, como se você tivesse, quando você for escutar alguém, como se você pudesse escrever, vamos supor que seja mentalmente, aquilo que você acha que deve estar falando para ela. Tá. E não pensa e depois fala. É aquilo que a gente já falou também, né? E eu acho que outra coisa que é legal acrescentar aí é o seguinte, quando você está ouvindo uma pessoa, imagina como se você estivesse assistindo o filme da vida dela. Uhum. A história que ela está te contando naquele momento, né? Fazer esse processo,
de imaginar aquilo que ela está te falando. Aí você realmente está conseguindo se conectar com essa pessoa, tá? Aceite que nem sempre você terá o que falar. E tá certo. E tá certo. Falou. Tem hora que um abraço fala muito mais do que qualquer palavra. Às vezes até o olhar, Rê, Uhum. né? Então, às vezes você sabe aquela coisa que às vezes a gente se entende pelo olhar, né? Ainda assim, quem é muito próximo a gente, por exemplo, quantas vezes eu não precisei falar nada para você, nem você para mim, um exemplo, que com o olhar a gente se conversou e a gente se entendeu, não é? É isso Sim. mesmo. O fato de repente, você se emocionar com alguém que está emocionado, né? Você realmente não precisou abraçar, não precisou falar nada para ela. Mas muitas vezes, eu em atendimento, já aconteceu de eu chegar a ficar com os olhos lacrimejados com o que alguém está me contando, né? Porque a gente sente, a gente está ali vivendo aquela história com a pessoa. É mesmo, né? Saindo até do núcleo familiar, então, mesmo a gente com alunos, né? Sim. Com vocês alunos, quantos alunos a gente aprende, né, a enxergar o aluno? Uhum. Então, às vezes o aluno entra por aquela porta ali, a gente já sabe que tem alguma coisa, né? Então, às vezes, que nem a gente está dando aula, os alunos talvez não percebam, mas a gente está o tempo todo olhando para eles, né? Já aconteceu de alunos chorarem. Eu já chorei na prática da mãe, quando eu era aluna, não entendia por que eu estava chorando. Eu falei, meu Deus, por que eu estou chorando? Porque precisar. Aí ela foi me explicar, né? Eu era apenas uma aluna. Mas, assim, a gente vê alunos que choram e que precisava daquele, né? E ninguém vai lá como professor chegar, ai, mas escuta, ai, um tom de fofoca, ai, não, mas é simplesmente acolher aquele aluno, né? Outro dia aconteceu uma coisa interessante. A gente estava gravando uma aula, eu que estava dando a aula, e quando foi no final, eu fiz uma meditação, coloquei uma música bonita, e eu comecei a chorar. E eu não consegui ter esse controle, porque eu olhava para essa sala sem ninguém de vocês. Era eu e um celular. E a música. E eu me emocionei e eu chorei. E daí eu tentei, assim, rapidamente me recompor, né, para poder encerrar a aula. Mas eu sei que depois eu recebi muitas mensagens de pessoas que me agradeceram, porque elas também choraram. Então a gente está precisando fazer um cria, uma limpeza, um choro coletivo. E isso acontece. Nossa, as pessoas entenderam o meu choro. Você passou o recado, né? Passei o recado, tá? Então é isso, tá? Isso acontece muito. Eu acho que também, né, Gá, dentro daquilo que você falou, às vezes acredito que isso aconteça com vocês na aula. Então você percebe que uma pessoa chega, você percebe que a coisa não está muito legal, e de repente essa pessoa nem imagina que você, naquele momento, muda toda uma aula para ajudar ela. Então não precisou falar nada. E às vezes a pessoa sai daqui e fala assim, nossa, essa aula foi para mim. Né? Né? Gente, ó, tudo isso dava para escrever livros e mais livros, de tudo que a gente já vivenciou, né, dentro do espaço, né? Bem relacionado às emoções, né? Enfim. E é muito engraçado isso, né, Gá? Porque lembra aquele dia que eu fiz a aula com você, aí eu te mandei uma mensagem, né? Crise de choro no relaxamento. Aí você me contou que teve mais gente, né, Aline? Na mesma aula. Então acontece muito isso. Nós estamos praticando muito yoga, muito.
Seguindo aqueles passos, né? Não julgue ninguém pelas ações. Isso é extremamente importante. Se você quer ter uma comunicação efetiva com alguém, o julgamento tem que passar longe. Tá? Porque a partir do momento que eu julgo, eu distancio a pessoa. Eu bloqueio a pessoa para que ela ou continue falando, ou até para que ela me entenda. Né? Então, por exemplo, se eu chego para... Eu fiquei ofendida com alguma coisa que alguém me falou. Se eu chego para essa pessoa em tom de crítica, julgando ela, você não deveria ter falado assim comigo. Automaticamente, ela vai criar um processo de defesa dentro dela. E aí a gente vai começar a discutir. E não vai ter empatia nenhum. Tá? Agora, se eu paro para pensar, por que eu me ofendi? O que eu senti? Eu fiquei com raiva porque aquela pessoa me desrespeitou. Porque eu me senti desrespeitada. Tá? Então, se eu falo dessa forma, olha, eu fiquei muito triste, ou eu fiquei com muita raiva do que eu escutei, porque eu me senti desrespeitada, a pessoa ela vai entender isso completamente diferente. Então, você está falando a mesma coisa, você está passando a mesma emoção de um jeito diferente. Que entra lá naquela qualidade da fala, né? É possível eu falar de uma maneira agradável, sem crítica, sem julgamento? Né? Se é possível, então por que não a gente fazer esse processo? Eu vou ter muito mais êxito na minha comunicação. Exatamente. E tem um dos passos aqui que eu acho que deve ser assim um dos mais difíceis, né, da gente trabalhar. Pratique a empatia até com quem te irrita. Esse é o grande desafio. Esse é chave de ouro. Esse é o grande desafio, né? Então, como que eu lido com aquela pessoa que me irrita? Tá? Difícil. É lógico que é difícil. Mas quando eu faço esse processo de mergulhar dentro de mim e entender o porquê que aquela pessoa me irrita, eu consigo fazer a mesma coisa com o processo dela. Tá? Da mesma forma que eu tenho histórias, que eu tenho a minha bagagem, aquela pessoa também tem a dela. É a prática também, não sei se cabe aí, mas seria a prática de chegar até numa compaixão ou não? Ou ainda não? Sim, pode até ser. Pode até ser. Eu acho que eu preciso desenvolver um pouco esse tema de compaixão primeiro na minha cabeça para te responder isso. Mas acho que, na verdade, é assim, o fato de eu ter empatia com alguém que me irrita, não necessariamente eu preciso passar a amar essa pessoa, a gostar dela, não. Tá? E esse é um outro passo. Pode ser que eu chegue nisso. Tá? E também não é eu deixar com que essa pessoa pise em mim. Também não tem nada a ver. Tá? Mas eu entender que aquela pessoa também tem a história de vida dela, tem a bagagem dela, assim como eu. E que assim como eu, como ser humano, ela tem as necessidades dela e os sentimentos dela em relação a essas necessidades. Uhum. Fazer esse entendimento já é, assim, um bom passo que a gente dá.
E é praticar, né? A empatia, ela é você pôr em prática. Né? Exato. A empatia é uma habilidade humana. Quanto mais você praticar, melhor. Treino. Né? Tem até aqui agora eu achei uma frase aqui para a gente poder encerrar. Pena que a gente não tem mais tempo, né? Estamos com... É isso que eu ia perguntar. Tá já estourando? Tá, já. Tá, não. Então tá bom, vai. Antes pode falar. Não, vai lá. Manda aí. Então, que fala assim, ó. Empatia não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra vida. É ser ator em outro palco. É compreender. É não dizer eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro. É descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo. É saber abraçar a alma. Lindo. Foi Derlin. Então, assim, tá vendo? O abraço acabou entrando aqui, né? E é o que a gente mais tá carente ultimamente, né? Que é do abraço. Não pode abraçar, não pode beijar, não pode, né? Mas assim, Enquanto não dá para a gente se abraçar, a gente faz essa troca, né, do olhar, pelo menos por rede social, né? ver se depois essa frase aqui, Coloca quando eu publicar, eu isso. coloco essa frase para vocês terem ela, tá? E assim, eu acho que você encerra aí, Rê, mas só para concluir, quer dizer que se o mundo todo fosse mais trabalhar sem empatia, a paz Ficaria melhor, né? surgiria. Com certeza. Eu não precisaria ficar brigando em rede social ou brigando com quem está do meu lado, né? Se eu tenho empatia, eu tenho comunicação efetiva. Exato. Espera aí que tem alguém tentando entrar aqui. Uma Temos criança aqui visita. que apareceu. Uma criança querendo assistir. Todo. Ai, ai, ai. É. Então é isso. Vem cá, filho, dá um oizinho aqui para todo mundo. Vem cá, dá a mão para mãe. Não quer, tá com vergonha. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês têm alguma dúvida, querem comentar alguma coisa, passa pra gente, dá um feedback aí, que é muito legal pra gente, tá? Sim, lembra que sempre eu estou à disposição de vocês, tá, gente? Eu deixei lá meu contato, quem tiver perdido, quiser pegar, pega lá. Quem tiver precisando conversar, precisando falar, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Gratidão. Eu quero agradecer a todo mundo aí, viu? Obrigada pela atenção de vocês. Gratidão da presença, gente. Gratidão mesmo, do fundo do nosso coração. Vocês não imaginam como isso também é bom pra gente, tá? Então, nós estamos de longe, mas a gente está todo mundo de mãos dadas e de corações pertinho um do outro. Pode ter certeza disso, tá bom? Gente, um ótimo final de semana para vocês. Com friozinho ainda, cuidem-se. E a gente vai se falando, tá bom? Qualquer dúvida em relação à receita do chai, pode escrever também, tá bom? Ótimo fim de semana, beijo grande. Beijo, Obrigada, gente. Rê, pelo apoio, filho. Namastê. Namastê. Beijo. Tchau, gente.